Olá, meu nome é Elaine Oliveira, sou artesã e professora de artesanato em feltro. Para comemorar a Páscoa, essa data tão especial e esperada pelas crianças, trago para você hoje o passo a passo de um mini quitebook de Páscoa para você fazer, para presentear, para incrementar aquela cesta de Páscoa e até mesmo para vender, né? Porque é uma peça muito original e eu tenho certeza que seus clientes vão amar. Com esse livrinho, as crianças podem aprender diversas coisas, como as cores, as letras, aprendem a contar, também desenvolvem a coordenação motora, a imaginação e a criatividade. Enfim, com esse mini quitebook, os pequenos vão brincar de Páscoa o ano todo. Para baixar os moldes, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e bora para o passo a passo! Vamos começar aqui então com a capa do nosso livro. Aqui na capa, ó, ela é vazada, né, numa forma oval aqui. Então a gente pode decorar aqui do jeito que a gente quiser, né? Eu vou decorar aqui com bastante botõezinhos, ó, são mini botões. E vou usar também esses botões aqui de letrinhas para escrever aqui em cima Feliz Páscoa. Então a gente vai costurar aqui esse zigue-zague, vou passar um pontinho reto, né, na máquina daqui, né, por toda a volta. Para quem não tiver máquina, pode costurar aqui com um ponto atrás ou com um ponto palito, né, com caseadinho também, né, da maneira que achar melhor. E vou aplicar aqui também esse colchete, né, uma parte aqui desse colchete de pressão, tá? Que vai ser o fechamento do nosso livro. Ó, esse é o colchete de pressão, né? No colchete a gente compra ele assim, ó, vem com duas partes. Ó, e ele é aplicado também com uma costurinha à mão. Daí eu vou costurar aqui uma das partes do colchete, aqui na capa do livro, né? E a outra parte vai vir depois no fechamento aqui, na tira do fechamento. Aqui na capa também, né? E como em todas as partes, a gente vai fazer esses dois pontinhos aqui, ó. Essa marcação é a marcação do ilhós, né? É interessante a gente estar marcando aqui, para não correr o risco, por exemplo, de costurar um botãozinho assim, bem em cima de onde está marcado, né? Então a gente já deixa marcado para preservar aqui o lugar onde vai entrar o ilhós. Então eu vou começar aqui, ó, costurando esse zigue-zague, né, tipo um chevron aqui na capa e vou costurar aqui com linha comum. Pode usar também a linha invisível. Então para começar aqui eu vou usar o ponto reto, pode usar também um ponto caseado, ponto zigue-zague. Vou posicionar a agulha ali dentro do feltro, bem na bordinha do meu aplique, né, no caso o aplique é essa parte azul aqui. Toda vez que chegar na ponta eu vou parar, virar. Ó, chegou na ponta, eu paro, a agulha sempre para baixo, né? Sempre lá dentro. A sua peça aqui não sair do lugar e continua. Prontinho, ó, costurei aqui por cima, tá vendo? Em toda a borda. Aqui na lateral eu não vou costurar, porque depois quando eu for unir essa parte aqui, né, da capa com aqui a parte de trás, aí a costura vai pegar aqui em cima. Outro detalhe também, eu segurei aqui o aplique com alfinetes, tá? Mas já que tá costurado ali em cima, agora eu já posso retirar o alfinete e fazer aqui a parte de baixo. E isso eu vou fazer com todos os apliques. Posicionei aqui em cima, vou posicionar no lugar certo, segurar com o alfinete e depois passar a costura reta em toda a volta. E agora nessa parte aqui eu vou aplicar os botões. Aqui eu já costurei todos os botõezinhos aqui na nossa capa. Ficou desse jeito aqui, ó. Páscoa, né? Costurei aqui o zigue-zague, preguei aqui todos os botõezinhos à mão. Costurei aqui também, né, uma das partes do colchete, deixando aqui um espaço, né? Porque como eu vou costurar aqui ainda essa borda, eu tenho que deixar um espaço aqui para o pezinho da máquina não ficar pegando aqui em cima do colchete. Marquei aqui, né, o local do ilhós. Então a nossa capa aqui já está praticamente pronta, né? O que vai faltar aqui é unir com a parte de trás. O avesso ficou assim, ó. Eu costurei todos os botõezinhos com a linha pipa, né? Que a linha 10 é uma linha mais forte, né? Então, assim, tem que ser uma linha mais forte para não correr o risco de arrebentar, para não correr o risco da criança puxar o botão, né? E a linha arrebentar e ela conseguir arrancar o botão ali, né? E engolir. Então, muita atenção na hora de costurar os seus botões. Se você não tiver uma linha forte, coloca a linha de costura, mas coloca ela assim umas 3 vezes na agulha,
para ela ficar mais resistente e não correr esse risco. Eu fiz, ó, 2 riscos, tá vendo? Com a caneta fantasminha, que na hora que eu costurasse aqui os botõezinhos, eles ficassem certinhos, né? Para não correr o risco deles ficarem tortos. Depois aqui, fazendo o contracapa, né? A parte que vai vir aqui na parte de trás da capa, a gente vai fazer essa página aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma nuvenzinha, uma florzinha, né? Vou fazer aqui uma casa de botão. A florzinha, ela vai ter um movimento, assim, para a criança rodar, né? E brincar. Vai ter aqui as folhinhas e o vazamento também. Aqui, então, nessa segunda página, costurei aqui a grama, né? A parte da grama, só aqui por cima, tá? Aqui, deixei aberto. Eu costurei aqui as folhinhas, né, da flor. Olha só, costurei a folhinha só aqui na parte de baixo, para ela ficar solta. E costurei aqui o talo da florzinha. Eu vou costurar aqui agora na ponta um botãozinho. E a florzinha eu costurei, ó. Primeiro eu fiz a casa, tá? Uma dica importante, faça a casa antes, porque depois fica mais fácil para você centralizar a casa no meio da florzinha, tá? Eu fiz a casa aqui utilizando o calcador R da minha máquina, mas você pode fazer essa casa também à mão, você pode fazer essa casa apenas com pontinho reto aqui em volta. Então eu fiz a casa, depois eu risquei a florzinha, né, por cima aqui e costurei com 2 camadas de feltro. Agora eu vou cortar a florzinha aqui em volta. Cortei a florzinha. Tá vendo? Ficou assim. E a nuvenzinha, eu só vou passar a costurinha em volta e essa página vai ficar pronta. Nossa terceira página, a gente vai fazer aqui como se fosse montanhas, por onde vai entrar aqui as cenourinhas. Coloquei aqui uma nuvenzinha e aqui estão todos os recortes aqui da cenourinha. Cortei aqui a cenourinha, tá vendo, ó? Na linha. Vou passar uma costurinha reta aqui por toda a volta, aplicando aqui a folhinha da cenoura, aqui, ó, entre as 2 camadinhas de feltro. Aqui nessa página, né, a gente vai ter aqui as montanhas e elas vão ficar posicionadas dessa maneira aqui, ó. Essa parte maior eu vou posicionar aqui em cima, tá? Não precisa colocar certinho aqui, alinhando com a forma, né, do ovo. Ela vai ficar mais aqui em cima mesmo, porque a gente vai preservar essa borda aqui para não ficar muitas camadas de feltro e dificultar a costura. Né? Depois eu vou vir aqui com essa outra parte que também é maior, né? São 2 partes dessa daqui. Vou vir com essa outra parte aqui por cima. Depois eu venho com essa daqui. Essa daqui sim vai pegar aqui na borda. E depois eu vou vir com essa parte aqui que também vai pegar na borda, né? Fazendo o acabamento aqui, ó. Aí é só ajeitar aí direitinho, né? Dessa maneira, a borda aqui, ó, vai ter apenas 2 camadas de feltro, ó. Que é essa daqui e essa daqui. Porque as de dentro, né, estão mais para cima. Costurei primeiro essa e depois costurei essa. Somente daqui até aqui. Mesma coisa essa daqui de baixo, tá? Costurei daqui até aqui, onde ela terminou aqui. E essas outras 2 partes aqui, eu vou costurar aqui tampando toda essa borda, ó. Vai fazer esse acabamento aqui. Porém, eu só vou costurar aqui na hora que eu for unir essa página na outra página, né? Porque vai pegar uma costura aqui na borda. Então, eu vou fazer isso com a linha invisível na hora de unir as páginas, para não ficar 2 costuras, né? Nessa página aqui, então, tá faltando costurar aqui somente a nuvenzinha e fazer os apliques de cenourinha. Eu havia cortado as cenouras, os apliques, então eu apliquei aqui em outro pedacinho de feltro. E agora é só eu cortar aqui em volta, ó, retirando aqui a cenoura da base. Na hora de cortar aqui, atrás da folhinha, ó, lembre-se de abaixar a folhinha e cortar com cuidado, né, para não cortar a folha. Ó, vai ficar assim as cenouras. Aí aqui a gente vem aqui para a 4ª página, onde eu vou aplicar aqui 2 nuvenzinhas. Essas nuvens serão móveis, né? Elas vão ficar aqui em cima na fitinha. Vai ter aqui o carrinho de mão, onde eu vou colocar essa bordinha aqui em cima. Vou passar uma costurinha reta aqui. Aí eu vou colocar aqui outra camadinha por baixo e vou passar uma costura aqui por toda a volta. Costura aqui essa parte verde. Depois eu venho com o carrinho de mão e vou passar uma costura daqui, fazendo toda essa volta e terminando aqui. Aqui vai ficar aberto, ó, para a gente poder brincar, colocar aqui cenourinha, então os ovinhos de Páscoa, tá? Isso aqui é só uma parte decorativa, né, que é ali o puxador do carrinho, que a gente pode costurar ou então colar aqui depois. E as rodinhas do carrinho eu vou fazer com botão, vou costurar esses 2 botões aqui embaixo aqui. Se você não quiser colocar botão, pode colocar aqui círculos de feltro também. Eu costurei a grama e agora eu vou costurar as fitinhas que vão segurar as nuvens, né? Porque as nuvens vão ficar móveis. Então eu marquei aqui, fiz 2 marcações aqui, ó. Daqui do topo até a primeira marcação tem 5 centímetros
e do topo até a segunda marcação tem 8,5 centímetros. Essas marcações são os locais onde eu vou colocar a fita, tá? Eu tenho aqui as nuvens, né? Cortei aqui a nuvem, marquei aqui, fiz 4 marcações, né? 2 desse lado e 2 desse, porque eu vou costurar aqui por toda a borda e deixar aqui aberto, tá? Vou costurar na borda de baixo e deixar aqui aberto. Aí depois que eu costurar tudo, eu vou refilar, né? Tirando o excesso de feltro aqui, e vai ficar dessa maneira aqui, ó. Nem apaguei ainda a marca da caneta. Tá vendo? Ficou aberto aqui dos dois lados, desse e desse. Daí eu vou pegar minha fitinha de cetim e vou passar ali por dentro dessa abertura. Ó, passei a fita aqui por dentro da nuvem. Ficou desse jeito aqui, ó. Aí agora sim eu vou costurar a fita aqui na página, tá? Vou posicionar a fita aqui, ó, por cima da marcação. Tá vendo que eu cortei aqui a fita maior, né? Deixei uma sobra desse lado e desse lado também. E eu vou segurar aqui essa fita aqui com o alfinete. Aí eu viro aqui para trás e dobro ela para cá. Aí eu prendi aqui a ponta aqui atrás e vou prender essa ponta aqui também. Vou arredar a fita, a parte da frente da fita aqui para baixo, ó. Levo até a máquina e faço uma costurinha reta aqui. A costura vai aparecer aqui na frente, porém, a fita da parte da frente vai tampar aqui a marcação da costura, tá? Eu vou fazer isso dos dois lados, mantendo a fita aqui esticadinha, né, da parte da frente, e ela vai ficar presa pela costura, que depois vai ser coberta pela própria fita aqui na frente. Vou fazer isso aqui e vou fazer isso aqui também na parte de baixo com a outra nuvem. Nós teremos aqui, então, 2 nuvens móveis. Prendi aqui, então, as fitas de cetim, ó. Fiz uma costurinha aqui atrás. Costurei com a linha invisível. Ela aparece aqui na frente, mas vai ficar escondida aqui atrás da fita aqui na frente também. Outra coisa importante aqui nessa página também é que em todas as páginas eu fiz o risco aqui, né, e deixei uma margenzinha para se caso precisar refilar, né, para acertar, a gente tem aqui uma pequena margem. Nessa página aqui, eu cortei bem no risco, eu não deixei margem nenhuma por causa dessa beiradinha aqui da fita que ficou, né? Então eu cortei ela já certinha, do tamanho correto. Vou costurar, né, por cima da outra página e passando aqui por cima também da fita. Já vai ser uma outra costura que vai ajudar a fixar essa fita melhor aqui. Ah, Elaine, então eu não posso então deixar de fazer essa costurinha aqui atrás e fazer somente a costurinha aqui que vai segurar uma página na outra? Pode. Só que eu sinto mais segurança em fazer essa costurinha aqui atrás, né? Segurança de saber que a fita aqui não vai soltar, tá? Mas se você quiser fazer, segurar a fita somente com a costura que você vai passar aqui nas bordas para unir as páginas, também pode. Mas aí você dobra a pontinha da fita para dentro de qualquer maneira para fazer um acabamento legal aqui. Aqui eu risquei o carrinho de mão e um pedacinho de feltro. Costurei aqui por cima o detalhe do carrinho. E eu vou costurar esse carrinho em outro pedacinho de feltro, tá? Eu vou fazer com linha invisível, porque como aqui a gente tem 2 cores, né, para facilitar aqui minha vida. Então, vou passar a costura aqui por toda a volta do carrinho, inclusive aqui por cima também, para esse carrinho ficar mais grossinho, né, e ficar um aplique assim mais firme. Depois eu vou refilar, cortar tudo e depois eu vou costurá-lo aqui na minha página. Na hora que eu for costurar na página, eu vou costurar somente daqui, passando aqui por baixo, até aqui. Aí aqui em cima, aqui, ó, vai ficar aberto, para a gente poder inserir aqui as cenourinhas, né, os ovinhos de Páscoa. Após costurar o carrinho aqui na página, eu vou pregar os botões, né, que servem aqui como se fossem as rodinhas do carrinho. E eu posso dar uma costurinha aqui, né, nesse puxador aqui do carrinho, ou então só colar, tá? Mas eu prefiro dar uma costurinha. E o detalhe aqui de cima, ó, desse puxador, nesse detalhezinho rosa, você pode costurar, assim como eu fiz aqui, ou então colar também. Aí a página vai ficar pronta. Eu vou lá finalizar, então, e volto para mostrar como que ela ficou depois de pronta. Aqui, então, eu costurei o carrinho de mão. Olha só a marca da costura atrás, como ficou. E agora eu vou costurar aqui esses 2 botões grandes à mão. Vou colocar aqui também um botãozinho para simular aqui como se fosse um parafuso, segurando aqui esse puxador no carrinho de mão. Essa daqui, então, é a nossa 5ª página. Essa página aqui é com os ovinhos de Páscoa, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa partezinha verde aqui,
Depois a gente coloca a parte da árvore e depois a gente vai costurar aqui a parte do matinho, onde a gente vai costurar somente essa parte de baixo aqui, deixando aqui em cima aberto para encaixar os ovinhos de Páscoa. O ovinho, ó, risquei aqui no pedacinho de feltro, vou colocar aqui em cima de outro pedacinho de feltro e vou costurar por toda a volta. Depois eu vou decorar cada ovinho com um botãozinho, com um lacinho aqui em cima. Aqui nessa página, então, ó, eu costurei agora por cima da grama aqui, costurei a árvore, somente aqui do lado de dentro, né? A borda eu vou deixar para costurar depois. E agora eu vou costurar aqui os matinhos que vão esconder os ovinhos da Páscoa. E costurei também, ó, um ovinho, tá vendo? Passei a costura aqui em volta e depois eu cortei. E depois também eu vou costurar as folhinhas da árvore. Vou colocar aqui por cima e vou passar apenas uma costurinha aqui na parte de baixo, porque eu quero que essa folhinha fique assim, ó, meio solta aqui na página, né? Para dar uma interatividade maior, né? Para a criança brincar com as folhinhas também. Eu acho que vai ficar bem legal. Aqui na última capa, a gente vai fazer essa atividade aqui do caminho, né? Então, a gente vai cortar o molde aqui do coelhinho e fazer uma aplicação aqui de uma cenourinha. E aqui onde está marcado, ó, no molde, você vai ver que tem essas marcações lá. A gente vai cortar, né? Fazer aqui alguns piques aqui pra gente inserir as fitinhas. Por essa fitinha aqui é onde vai passar a cordinha que vai fazer o caminho. Vou pegar uma tesoura e vou cortar, né? Essas marcações, elas devem ser da largura da fita que você vai usar. Por exemplo, eu vou usar aqui essa minha fita, ela tem 1,5 cm de largura. Então, esse meu corte tem que ter também 1,5 cm, tá? Se você for usar uma fita mais estreitinha ou mais larga, daí você vê aí a largura da sua fita e faz o pique, né, de acordo com a largura da sua fita. Tô até usando a fita aqui, a própria fita como referência, ó, pra marcar aqui a largura. Marquei aqui e agora eu vou cortar pra fita poder passar, né? Pra fazer essa abertura, olha o que eu vou fazer. Eu vou dobrar o feltro aqui e vou dar um pique aqui pequenininho por cima de onde eu marquei. Daí eu posso introduzir a tesoura e cortar aqui do tamanho que eu quero. Pronto, já cortei todos. E agora para introduzir a fita, ó, eu vou pegar aqui o lado brilhante da minha fita. Tô usando aqui uma fita de cetim. Vou deixar esse lado brilhante aqui pra fora e vou introduzir aqui nessas aberturas que eu fiz. Aqui eu deixo aqui o tamanho que eu quiser, né? Eu posso deixar ela maior, né? Eu posso deixar ela menorzinha. Eu vou deixar menorzinha pra que eu acho que fique mais bonitinho. E o cordão que eu vou usar aqui pra fazer o caminho é um cordão que aqui a gente chama ele de rabo de rato, né? Então, eu não preciso deixar aqui uma argolinha muito grande pra passar ele. Mas se caso a fita que você for usar para fazer o caminho seja também uma fita grossa, uma fita larga, né, seja um cordão, aí você vê aí um tamanho que fique bom para passar a sua cordinha. Introduzi aqui a fita. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso com todas as fitas, né? São 6. Prontinho, o lado de cá vai ficar assim, ó. Lembrando que eu cortei essas fitas aqui com 10 centímetros de comprimento. E aqui atrás eu vou abrir, ó, colocando uma parte para cada lado e vou segurar aqui com o alfinete. Tá vendo? Ficou assim, ó. Ó, já alfinetei aqui então todas as fitas. Tá vendo? Aqui, ó, do lado direito ficou assim e do lado avesso ficou assim. Ó. E agora eu vou percorrer aqui um caminho usando a caneta fantasminha, que é o caminho onde eu vou fazer a costura. Eu vou posicionar aqui o coelhinho e vou posicionar aqui a cenoura, só para saber aqui onde que vai ficar. Então, o caminho, eu vou começar pegando aqui do coelhinho. Vou fazer esse caminho, gente, é uma costura que eu vou fazer para poder segurar a fita aqui no feltro, tá? Mas para não ficar uma coisa assim feia, né, bagunçada, eu vou fazer como se fosse um caminho, tá? Mas se você quiser fazer somente uma costurinha aqui perto da fita, pode ser também. Ou se você quiser colar a fita aqui atrás, tá? E passa uma colinha aqui e cola. Eu tenho um pouco de medo de colar e a fita soltar. Então, eu prefiro fazer assim da forma mais segura, que é costurando. Então, eu vou fazer esse caminho percorrendo aqui os dois lados da fita. Primeiro, eu vou percorrer esse lado aqui, passando sempre aqui perto da borda da abertura que a gente fez. E agora, eu vou fazer o outro caminho do outro lado. Ó, então ficou assim, ó, o caminho que eu fiz
com a caneta, tá vendo? Aqui em forma de um S, ó, pegando dos dois lados da fita. Então, após costurado, ficou assim, tá vendo? Coloquei aqui, né? Tá tudo preso aqui, costurei aqui com linha verde, né? Em cima do caminho que eu fiz. E a parte de trás ficou assim, ó. Cortei o excesso de fita, tá? Aqui, ó. Eu tinha cortado ela com 10 centímetros, né? A gente corta ela maiorzinha pra facilitar na hora da costura. Mas depois, acabou de costurar, a gente corta o excesso pra não ficar aqueles pedaços de fita aqui atrás, né? Mesmo que não vai aparecer, mas eu acho que fica mais limpinho assim. E ficou, no verso, ficou desse jeito aqui, tá vendo? Ó, as duas partes da fita ficaram costuradas. E a parte da frente ficou assim. Agora, a gente vai prender a cordinha, né? Que é a cordinha que vai ser passada aqui dentro depois, ó. O intuito é que a criança trabalhe aqui a coordenação motora, né? Passando esse fio aqui dentro das argolinhas que nós fizemos, até chegar na cenoura. Ó, vai ficar assim depois, né? Pra brincadeira da criança. E eu vou costurar aqui a pontinha dele, bem aqui assim, né? Depois eu vou esconder esse acabamento, tanto da ponta do cordão, quanto esse acabamento aqui do caminho que eu fiz, né? Que eu dei o retrocesso, eu vou esconder com o aplique de coelhinho. Aqui na parte de baixo, o cordão vai ficar solto, né? Que é pra criança tirar aqui e fazer com que o coelhinho chegue até a cenoura. E vou aplicar aqui também a cenoura, escondendo esse acabamento aqui, né, do retrocesso do caminho. E vai ficar assim a brincadeira aqui dessa página. Agora eu vou para a máquina, então, fazer o nosso coelhinho, né? Primeira coisa que eu vou fazer nele é aplicar aqui as orelhinhas e a barriguinha. O nariz eu vou colar. Depois eu vou bordar aqui a boquinha. Vou aplicar os olhinhos. Para esses olhinhos eu vou usar contas pretas. Vou utilizar essas contas pretas de 6 milímetros. Né? Já vou costurar aqui de uma vez, fazer a sobrancelha e depois eu venho aplicando aqui nessa parte aqui de feltro, né? Aí na hora de aplicar aqui no feltro de baixo, eu vou costurar por toda a borda, aplicando junto com a costura da borda os bracinhos e as perninhas. Ó, apliquei os olhinhos antes de costurar aqui na borda. Você pode posicionar os bracinhos e as perninhas assim, ó, com a beiradinha para fora, né? Que depois é só acertar com a tesoura. Bordei a boquinha com linha rosa, né? E depois é só colar então aqui as bochechas e o narizinho. E tirar aqui a marcação da caneta mágica também, né? Eu vou tirar essa marcação da caneta com o secador de cabelo, né? Mas antes eu vou aqui cortar toda a volta do coelhinho. Ó, então cortei aqui e o coelhinho ficou desse jeito. Agora eu vou tirar as marcas da caneta fantasminha. Ó, ficou desse jeito aqui. Agora é só colar as bochechinhas e o narizinho. Aqui agora eu vou costurar essa parte aqui, ó, que é o fechamento do livro. É um retângulo, né? Eu só vou dobrar aqui ao meio e passar a costura aqui, fechando aqui em cima e aqui na lateral. Aqui embaixo eu vou deixar aberto para poder desvirar. Ficou assim, e como eu vou utilizar aqui colchete de pressão para fazer o fechamento, eu vou costurar aqui uma das partes do colchete. Aqui eu costurei o colchete, a outra parte do colchete, tá vendo? Ó, esse colchete ele é costurado à mão, ó, tem uns buraquinhos aqui. E como ele é costurado à mão aqui, do lado de cá, fica, né, as marcas da linha da costura que eu fiz à mão aqui. Então, para fazer o acabamento aqui na parte da frente, eu costurei esse botãozinho de coração. Aqui nas minhas páginas eu vou usar para estruturar a manta acrílica, tô usando aqui a R1. Mas pode usar também um EVA, pode usar a manta R2, né? O que você tiver aí, né? Que dê para fazer um sanduíche aqui com o feltro. E para cortar a manta, eu utilizei o mesmo molde aqui das páginas, porém cortei um pouco menor. Olha só como eu cortei, ó. Eu risquei na manta, né? Um molde da página e cortei aqui, entrando aqui mais ou menos meio centímetro, tá? Para dentro aqui das linhas. E a manta, ela fica menor do que a página. Isso é para não atrapalhar a costura aqui da borda. E eu vou fazer o sanduíche aqui agora de feltro, manta e feltro. Vou começar aqui nessa primeira página, aí eu vou posicionar a manta correspondente a ela. E agora eu venho com a página de trás. Vou alfinetar tudo alfinetado e vou levar para a máquina para costurar. Daí eu vou tomar cuidado, sempre observando o lado de baixo aqui, para não pegar em cima
né, das partes indesejadas. Lembrando que aqui na última página, né, que no caso é essa daqui, eu vou colocar aqui o fechamento do livro, né, que vai ficar desse lado aqui, ó. Para isso, antes eu vou posicionar aqui as páginas para saber a altura que eu vou deixar. Ó, vou posicionar aqui. Pronto, eu achei que aqui ficou, né, um tamanho bom. Aí agora ele desabotou aqui e já posso segurar aqui atrás com o alfinete. Ficou aqui então passando, ó, para fora da página 4 centímetros. E aqui para dentro da página ficou com 3 centímetros. Na máquina eu vou utilizar esse pezinho de zíper, porque o pezinho comum, ele é mais largo aqui e vai pegar em cima dos botõezinhos, né, e das partes que eu não quero. Então, e esse de zíper, olha só, ele já deixa aqui um espaço bem curtinho e não atrapalha aqui, por exemplo, na hora de costurar perto dos botões. Aqui nessa página, esses 2 apliques estão soltos ainda, né? Então, eu vou posicionar aqui por cima, no lugar onde eu quero que ele fique. Vou colocar aqui dentro a manta e aqui a parte de trás, né? A outra página. Daí eu vou alfinetar tudo. Alfinetei, levo para a máquina e costuro aqui por toda a volta, pegando aqui esses 2 apliques que estão soltos. Assim, já vou fazer a costura da borda, já pregando aqui os apliques. Costurei aqui, ó, uma página na outra, né? Nesse caso aqui é a última página. E ficou desse jeito aqui. Costurei com linha invisível, mas caso você não tenha linha invisível ou não gosta da linha invisível, você pode colocar uma linha de uma cor no retrosa e outra linha de outra cor na bobina. Por exemplo, eu vou costurar com esse lado aqui virado para cima. Eu posso colocar uma linha azul no retrosa e a linha amarela na bobina, tá? Agora eu vou cortar aqui em volta para acertar, né? Tirando toda essa sobra. Aqui nessa parte aqui, onde eu coloquei aqui o fechamento do livro, a gente vai acertar, vou colocar aqui para baixo, ó, e vou cortar esse excesso aqui, depois eu passo pro outro lado e corto esse excesso aqui do amarelo, ó, ficou assim. Agora eu corto o excesso aqui do amarelo, ó, aí ficou certinho aqui, tá? E agora eu corto por toda a volta. E após refilar tudo, a página ficou assim. Aqui, então, eu já tenho todas as páginas costuradas, ó, a primeira. Eu não costurei aqui, nessa abertura aqui, porque aqui eu vou costurar à mão fazendo pontinho caseado. Eu acho que vai ficar mais fácil e vai ficar mais bonito também, com acabamento melhor. Aí aqui eu tenho essa página, ficou assim. E aqui a última página, né, com o fechamento aqui, que ficou dessa maneira aqui. O acabamento ficou assim, tá? Mas se você quiser, você pode fazer um caseadinho em volta, vai ficar muito bonito também, né? Um caseadinho à mão, pode passar um viés aqui por toda a volta, pode fazer aí o acabamento que você quiser. Aqui eu fiz um acabamento com pontinho caseado, ó, à mão, pra mostrar a diferença e fica bem bonitinho, eu gostei bastante. Fiz o caseado também aqui, em toda a volta aqui da abertura do ovinho. No caso, se você for fazer o caseadinho, não precisa costurar a máquina em volta antes não, tá? Só alfinetar, cortar na linha e fazer o caseado por toda a volta. E agora, então, a gente vai fazer a marcação pra gente colocar o ilhós, né? Que vai fazer a junção aqui de todas as páginas. Aqui eu até já tenho as marcações, né? Do ilhós, que eu marquei com o molde, né? No molde aqui tem os furinhos, então é só colocar o molde por cima da página e fazer a marcação. Aqui eu já tenho a marcação, já tá bem aqui unido aqui, de acordo as páginas, né? Até abotoei aqui para ficar direitinho. E agora eu vou marcar, né, com um furador. Eu tenho aqui esse furador. Eu vou fazer o furinho ali para marcar as 3 páginas. Então eu vou entrar aqui com o furador no primeira marcação que eu tenho aqui. Ó, saiu aqui a pontinha do furador. Aí daqui eu já vou para outra página, que aí fica no mesmo rumo, ó, o furinho. Saiu aqui na segunda página. E agora aqui eu vou para a terceira página. E saiu aqui, tenho aqui as minhas 3 páginas furadas, né, e marcadas onde vai ficar o ilhós. Tá vendo? Já tinha as marcações aqui também, né, porque a gente tem que marcar antes para não correr o risco de colocar nada por cima. Então aqui eu já posso aplicar o ilhós, né, eu vou usar aqui um alicate de mão, mas pode usar o balancinho também, ou a ferramenta que você tiver, né, para estar aplicando esse ilhós. Caso você não tenha nenhuma ferramenta para aplicar o ilhós, você pode levar no armarinho, né, já com as marcações que eles aplicam para você. Eu vou utilizar aqui, ó, o alicate
de ilhós. Aí eu encaixo o ilhós aqui, ó, o ilhós encaixou aqui. Agora eu venho com o alicate e aperto. Então, ó, ficou assim com o ilhós. Aqui a parte da frente e aqui a parte de trás. Já coloquei o ilhós aqui em todas, né? E agora eu vou novamente colocar uma por cima da outra, alinhar direitinho. Agora eu vou marcar o ilhós que vai ficar aqui na parte de baixo. Né? Todas as páginas alinhadas. Vamos lá marcar e fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Agora nós temos aqui todas as páginas prontinhas, todas com ilhós. Vamos agora prendê-las com fita. Isso mesmo, a gente vai usar fita de cetim, ó, uma fita de cetim comum. Cortei aqui 50 centímetros de fita e vou introduzir aqui, ó, uma ponta da fita em um dos lados, né, do ilhós, passando por todas as páginas, e a outra ponta do outro lado. Vou ajeitar aqui para que a parte brilhosa da fita fique para fora. Ó, passei aqui a fita, vou abotoar aqui, prontinho, páginas alinhadas, ó, fita passada, e agora é só fazer um laço bem bonito aqui. Não precisa apertar muito, tá? Tem que ficar aqui, ó, da altura das páginas, né? Se você apertar muito e deixar muito apertado assim, vai ficar ruim depois, olha, para passar a página. Tá vendo? Vai ficar aqui estranho para passar a página, então é bom deixar aqui mais frouxo um pouquinho, obedecendo aqui a altura do livro, para as páginas passarem direitinho, sem nenhuma dificuldade. Prontinho, ó, ficou aqui com o lacinho, vou cortar aqui o excesso de fita e vou passar fogo na pontinha para ela não desfiar. Vou fazer isso também nessa cordinha que nós usamos aqui na última página. Aqui na cenoura, eu fiz umas marcações aqui com tinta para tecido, mas se caso você não quiser pintar, você pode fazer, né, algumas marquinhas assim, costurando, né, com o ponto reto da máquina mesmo, ou então com um pontinho atrás, que vai ficar bem legal também. Vou mostrar para você agora como que a gente faz com a tinta. Depois eu vou fazer um sombreamento aqui também nas folhinhas, tá? Mas é tudo com o mesmo processo, né? Então você pode fazer o sombreamento aí onde você quiser, da cor que você quiser. Para essas cenourinhas eu vou utilizar aqui uma tinta rosa. Essa daqui é a Pink. Vou tirar todo o excesso aqui da tinta no papel, praticamente limpando o pincel. Vai ficar quase nada de tinta no pincel. Daí eu vou pegar aqui onde eu quero fazer esse sombreamento e vou passando o pincel, né, de levinho assim, até chegar no tom que eu quero, até ficar do jeito que eu quero. Você pode usar um pincel mais fininho para fazer a listra mais fina, né? Mas é interessante que seja bem durinho aqui as cerdas, que não seja aquela cerda muito mole, né, muito macia, para não estragar seu trabalho, né, e ficar assim um sombreamento mais pontual. Vou fazer um sombreamento aqui também na folha com a tinta verde. Ó, vou utilizar aqui essa verde musgo e vou fazer um sombreamento só na lateral aqui das folhinhas, ó, como se fosse um contorno. E ficou assim a minha cenourinha com os sombreamentos com tinta, tá? E essa técnica de sombreamento eu posso utilizar também, por exemplo, nas páginas, né? Por exemplo, aqui na folhinha eu posso fazer um sombreamento aqui, ó, com a tinta verde também, né? Dá um efeito bem interessante aí pro nosso trabalho. Olha só, tá vendo? É pouca coisa mesmo, sem exagero, né? A gente não quer... né, o trabalho já tá muito bonito, a gente não vai querer estragar, né? Então tem que ser assim bem de leve, só mesmo para dar um toque especial aí pro nosso trabalho. Aqui na árvore eu vou fazer também, vou utilizar uma tinta marrom, sempre retirando o excesso no papel, fazer aqui na árvore uns riscos. Só para dar um efeito. E sendo assim, como a gente limpa bastante o pincel, ele fica já praticamente seco, né? A gente não precisa se preocupar em ter que esperar o pincel, ter que esperar a tinta secar, né? Tem que esperar sim, um tempinho, mas é muito rápido, porque a gente passa o pincel aqui praticamente seco. Já deu todo um efeito especial aqui nesse tronco da árvore, né? E coisa assim muito aleatória. Tá vendo? Vou fazer um sombreamento aqui também, ó, por baixo
dessas graminhas aqui com a tinta verde. Eu posso até misturar aqui um pouquinho de verde com marrom, né? E a gente vai fazendo aí como a imaginação mandar. Olha só como ficou diferente, tá vendo? Olha que diferença que deu para essa página aqui, quando eu fiz o sombreamento aqui das folhinhas, do tronco, né? Fiz essas folhinhas menores aqui também. Ficou bem interessante, né? E está pronto aqui o nosso livro.